O Leandro perguntou, o otorrino, além da audição, cuida da voz? Pode Sim, dar um panorama para a gente, assim, o que o otorrino pode cuidar? Para quem não conhece, para quem não entende. entendi. A gente fala até brincando que assim, o otorrino é a especialidade que cuida dos problemas do pescoço para cima. Claro que tem outros profissionais que vão trabalhar com isso também. Se a gente for levar a ferro e fogo, oto de ouvido, hino de nariz e a laringologia, falando da parte toda da garganta, né? Claro que nossa atuação é bem maior que isso. A gente trata da voz, a gente diagnostica os problemas de voz e, obviamente, a gente não trabalha sozinho, né? Quando você está pegando um profissional da voz, geralmente a pessoa vem com uma queixa e vai nos procurar, a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo, e aí, a partir disso, a gente vai entender um pouquinho direcionamento de tratamento. A partir do momento que a gente tem diagnóstico feito, e que não é nada difícil, geralmente são coisas tranquilas, às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, vai, vou no médico, vai fazer um exame que é super desconfortável, e não é, geralmente é bem tranquilo mesmo. A partir do momento que você tem um diagnóstico, a gente vai direcionar um pouquinho mais de tratamento, que pode ser um tratamento clínico, você vai usar uma medicação por alguma razão, por algum tempo, pode ser um tratamento eventualmente cirúrgico, quando a pessoa já apareceu com algum problema de voz, onde só tratamento com medicação ou fonoterapia não vão ajudar, então a gente tem essa pegada muito forte de cirurgia, né? Sim. E, às vezes, o tratamento é com a ajuda dos outros profissionais que cercam a gente e que a gente trabalha sempre muito em equipe. Fonoaudiólogo e professor de canto. Falou assim, doutor Felipe, tem um ouvido que, tipo, quando fecha o nariz com dedos e força o ar, ele abre, mas em seguida já fecha. Já fiz vários exames e ninguém achou nada, fica entupido. Nem entendi. Aí a questão é, se fica entupido o tempo todo, que é o problema. Se o ouvido dá só essa sensação quando fecha o nariz, isso é até relativamente normal. A gente tem uma comunicação da parte lá média da nossa orelha, que é lá depois do tímpano, para o nariz. É através dessa comunicaçãozinha que entra ar lá para dentro da orelha, que é importante para aquela movimentação de tímpano, daqueles ossinhos do ouvido, que a gente aprende lá na biologia, lá atrás, aqueles ossinhos minúsculos. Lá dentro da nossa orelha precisa ter ar para um bom funcionamento, e esse ar entra através desse caminhozinho de nariz para dentro do ouvido. Não beber água gelada. Peraí, não, acho que é beber. Não beber água gelada realmente preserva a voz? Faz mal mesmo beber água gelada? Pergunta de ouro, né? É a pergunta que todo mundo faz, né? E aí, às vezes, eu acho que meio que para simplificar, as pessoas falam assim: não bebe água gelada, não bebe, que vai dar problema. A questão toda, primeiro de tudo, o mais importante é estar bebendo a água, né? Visto isso, cada um vai ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Tem Sim. gente que tem um pouquinho mais de sensibilidade a temperaturas mais frias, vai sentir um pouquinho de desconforto na garganta. Tem gente que prefere até água um pouquinho mais fria. E aí, quando a gente fala muito de voz, fica muito essa dúvida, né? Tipo, vai água gelada, não vai água gelada, o que que precisa? Quando a gente fala em voz especificamente, o importante é isso que eu falei primeiro, é beber água. Tem que usar algodão no banho para não cair água nos ouvidos, para quem trabalha no áudio? Pode atrapalhar por conta da cera? Ah, eu já ouvi isso aí também. Tá? Então, assim, não precisa ter nenhum tipo de proteção especificamente na orelha durante banho, não. A Tá. não ser que a pessoa tenha inflamações de repetição ou tenha ali alguma indicação formal de não entrar água. Tipo, tá Uhum. com uma inflamação no canal do ouvido, né? Às vezes a gente usa muito, vocês estão usando muito monitor, o monitor não está legal, né? A oliva está desgastada, machuca a orelha, e às vezes você está precisando Sim. fazer o tratamento de uma inflamação. Realmente, nesse período, a gente pede para não molhar o ouvido, porque pode atrapalhar. O uso do fone intra-auricular também pode empurrar a cera? Já Pode, respondeu, né? Então pode e é um perigo. Então, né? A gente que pode. usa muito, tira e bota o dia inteiro, tá o dia inteiro empurrando cera para lá, né?
Basta ver que o fone que geralmente a gente usa, volta e meia, você tem que dar uma limpadinha ali, porque Uma boa fica a limpadinha. cerinha ali. Se a cerinha está ali grudada no fone, porque ela encostou lá na cera que está lá dentro do ouvido. Então, obviamente, isso depende do formato, de como é o fone, do Sim. formato da oliva, como você está usando. As pessoas que acabam usando monitorização, que faz com molde da orelha, ele às vezes acaba entrando um pouquinho mais no canalzinho do ouvido, pode empurrar um pouquinho mais, da mesma forma que o usuário de aparelho auditivo também pode acontecer. Os fones usuais do dia a dia, que geralmente tem uma oliva pequena, ou nem tem oliva, esses mais recentes agora, Hoje em dia nem tem mais, só o encaixezinho ali, é só uma questão mais externa, não costuma ter muita coisa. Mas se você já tem uma cerinha ali para o lado de fora, conforme você vai usando a tendência, você realmente empurrar um pouquinho para dentro, né? Oi, boa noite. Pode falar sobre a utilização de protetor auricular ou redutor de ruído, se é bom? Sempre bom. Sempre bom. Prevenção, sempre bom. Maravilha. Né? Qual é a questão? Todo mundo precisa? Aí vem o depende. Nível de exposição e tempo de exposição. É claro que a gente tem situações formais onde você precisa usar. Obrigatório, né? Obrigatório. Gente que trabalha em empresa grande e que tem exposição a ruído sabe disso. Né? Você nunca vai ver, por exemplo, na pista do aeroporto, o pessoal que trabalha ali, se alguém tiver sem os dois, porque usa o externo e usa o intracanal, sim, a pessoa é tirada do trabalho e perde um dia de trabalho por conta disso. Vai receber lá a sua notificação, sua advertência. Agora, o Jean perguntou em relação a isso, ele falou se existe um limite de intensidade tolerável diária, né, nas leis trabalhistas. Tem. Isso muda um pouquinho de país para país, tá? Mas o que muda é muito pouquinho. Estamos falando aqui para o pessoal de áudio, então a gente sabe que escala de decibel é uma escala logarítmica. Logaritmo. Então, a gente às vezes tem um acréscimozinho pequeno em decibéis. Às vezes, se você faz um acréscimo de 5 decibéis, você já, aquele período que você pode estar exposto cai pela metade do que 5 decibéis a menos. Então, existe uma regulação onde a gente tem, no Brasil hoje em dia, se não mudou recentemente, num nível estável. Quando eu falo estável, você não tem o ruído flutuante. Médio, imagina né? que você está numa fábrica e você está tendo aquele barulho ali o tempo todo. Sim. Se você tiver no teu ambiente 85 decibéis, o teu limite são de 8 horas diárias. Cada vez que você vai subindo um pouquinho mais, vai caindo cada vez menos. A ponto de você chegar, por exemplo, vamos considerar isso tempo de exposição sem proteção, para não dar problema. Você usa proteção para não dar problema e você poder ampliar um pouquinho o tempo. Você chega, por exemplo, 120 decibéis, a tua exposição permitida, não é que é permitida, né? A tua exposição para que não dê um problema para a tua audição, por exemplo, vai 7, 8 minutos. Sem proteção. Antigamente, meus avós diziam, se entupir o ouvido, pinga uma gotinha de álcool e o lado do ouvido para baixo. Tem benefício, tem malefício? Faz sentido isso? Faz sentido. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez. Ah, que bom. A questão é a seguinte, a história do álcool, ela é real, ajuda, quando o que está entupindo o teu ouvido é água. Ah, sim. Se for cera, qualquer outra coisa não vai fazer a menor diferença. Se eu botar álcool, a cera vai continuar ali. O que acontece na água, aquela situação, de novo, lá do verão, você foi tomar banho de praia, tomar banho de piscina, levou aquele caixote na praia, aquela aguinha no teu ouvido e você fica com aquela sensação de ouvido tampado, você pula, não consegue sair. Lá dentro do ouvido, o canal do ouvido ali é a rua sem saída, né? Não tem mais para onde a água ir, ela fica ali presa lá no fundinho da orelha. O canalzinho do ouvido, ele não é reto. O canalzinho do ouvido, ele faz uma curvinha, ele vem um pouquinho para trás, depois um pouquinho para frente. Então, às vezes, para essa gotinha de água, de nada, que está lá dentro da orelha, te atrapalhando, para sair, às vezes demora.
Você puxa a orelha, sacode, pula, faz tudo e aquilo não sai. Então, quando é água, se você pingar um pouquinho de álcool, o álcool se mistura ali e ele diminui aquela tensão superficial da água. Aquela tensãozinha superficial que faz aqueles bichinhos que estão andando em cima da água, parece que estão andando, caminhando sobre a água por causa da tensão superficial da água. Você joga lá um pouquinho do álcool, aquilo diminui a tensão superficial e aí sai água e álcool junto. Então, não tem problema. Já que estamos falando de ruídos e barulhos, queria saber quais os malefícios para a saúde física e mental de estar em exposição por muito tempo.